É com muito prazer que eu estou aqui hoje. Primeiro eu quero fazer um agradecimento muito especial para a Jaina e para a Lucília, que eu tive a grata oportunidade de conviver ao longo de 2018, uma amizade que nasceu na medicina integrativa lá do Einstein, né? Elas estavam lá estudando, convivemos e aprendemos bastante coisas juntas. E hoje estou aqui com a disposição de dividir com vocês um pouco da minha palestra aqui, que de uma certa forma, energeticamente, eu acho que tudo que eu vou repetir um pouco já foi falado pela manhã, então estou aberta a que alguém tiver alguma dúvida, quiser me interromper. Eu acho muito rico que a gente troque, né, as informações, porque todo mundo que está aqui já tem um encantamento, com certeza, por esse caminho, né? Então todo mundo tem algumas experiências. Eu vou falar com vocês sobre as emoções e o corpo físico. Nós juntamos o ano passado o grupo que eu fiz uma pós-graduação da medicina integrativa em 2017. E um grupo de amigos, nós éramos mais ou menos umas 35 pessoas. Dessas 35, 22 se uniram ao longo de 2017 e nós lançamos um livro. E o tema do que eu vou conversar com vocês é o tema do meu capítulo no livro que eu escrevi com uma grande amiga psicóloga, a Ana Maria Zampieri. Eu como educadora física e ela como psicóloga, nós vamos tentar trazer aqui para discutir com vocês o quão importante é a nossa relação com as nossas emoções, né? As emoções, elas estão em nós, elas não são boas nem são ruins. Elas estão em nós, então nós temos que criar mecanismos para que a gente conviva com elas, para que a gente se exponha, para que a gente se permita o sentir, tá certo? Vou falar um pouquinho para vocês primeiro da minha formação, né? Como a Jaina falou, eu sou educadora física, formei em Juiz de Fora, fui pelo caminho dos teatros, da acupuntura, né? Posso dizer que eu já fui uma educadora física alternativa, né? E fui morar em São Paulo há 20 anos atrás e gugava de vez em quando o Einstein e fiz alguns cursos de atualização lá na área de educação física. E sempre via o curso de medicina integrativa, mas por um olhar muito rápido, eu, como educadora, não acreditava que eu poderia fazer o curso, né? Na minha cabeça era uma coisa mais para os médicos. E, em 2016, eu tive a oportunidade de estar numa palestra sobre medicina tradicional chinesa e encontrei lá a doutora Tieme, que é a responsável lá no Einstein pelo curso. E conversando um pouco com ela, ela disse, não, Cris, você pode ir fazer o curso. Aí, em 2017, eu ingressei no curso e hoje vou dizer para vocês que eu sou uma educadora física integrativa, né? Eu tenho uma relação hoje com as pessoas que eu ajudo, treinando, alguns pacientes de alguns ortopedistas e cardiologistas que eu atuo junto. Eu tinha uma posição, às vezes, quase uma babá, sabe? Uma personal, quase uma babá, antes de ser integrativa, né? Porque a gente fica querendo, às vezes, fazer o que o outro tem que se responsabilizar. Aí, passando a ter uma visão mais que a responsabilidade é de cada um, né? A gente pode ser um elemento, assim, um apoio, uma presença, um entusiasmo, mas a autorresponsabilidade é fundamental, eu acredito que em qualquer tratamento e na minha linha de atuação é fundamental, né? As pessoas precisam se responsabilizar pelas suas propostas de vida. Não, deixa eu... Passando rapidamente, só para vocês conhecerem. Pode passar, por favor. Tá bom. Passando rapidamente para vocês verem, então. Esse aí é o nosso livro. Eu trouxe alguns exemplares dele, ele também a gente depois pode conversar no final. Eu vou pedir para ele voltar a música, por favor, porque eu vou falar um pouco assim. O meu objetivo aqui, eu escolhi dos 5 sentidos que nós temos, eu escolhi também a audição, embora eu não tenha falado com nenhum dos palestrantes da manhã, né? Por uma escolha, eu acredito que o ouvir é nosso sentido que vai nos dar mais possibilidades de entrar em contato com a nossa natureza interna. E como a Lucila acabou de dizer, né, a gente precisa se ouvir.
Então, eu gostaria, assim, que todo mundo fechasse os olhos e, por 2 minutos, ouvisse essa música. E quem quiser depois me falar qual é, se gosta, se não gosta, né? E que eu acho que é de uma beleza e de uma capacidade vibracional tão grande, que eu espero que vocês aproveitem e afinem o que nós temos, um dos sentidos que nós temos que é fundamental. Dá uma respirada, vai voltando. Quem conhece essa música? Sim, exatamente. Então, essa capacidade que a gente tem de ouvir, de se permitir ouvir, né, uma música clássica, eu acredito que é com esse olhar amoroso que a gente deve olhar para dentro, né? E se permitir perceber como que a gente está, como que a gente faz o nosso autocuidado, para que a partir do momento que eu tenha um autocuidado satisfatório, que eu possa ser um elemento de apoio e, às vezes, até mesmo que as pessoas que chegam até nós, elas possam, a gente pode ser até uma inspiração para o outro. Mas, para isso, é preciso que a gente esteja bem inteiro, né, nas nossas questões. Aí eu vou repetir um pouquinho o que de manhã a gente ouviu, né, do que é a medicina integrativa, né, que é o nosso trabalho, que é a semente que nós estamos aqui plantando em todo mundo, né? Ou seja, nós como agente da nossa própria saúde, né, a relação entre o paciente e o profissional de saúde que está atendendo e, basicamente, o autocuidado. Nessa minha jornada já de 2 anos mais próximo da integrativa, eu costumo dizer o seguinte, que o paciente, nós enquanto pacientes, nós temos que nos tornar pessoas cientes das nossas condições, né? E essa posição de paciente, né, que vai ser da paciência, que já foi até falado aqui hoje de manhã, está muito mais naquela pessoa que vai nos ajudar. Então, assim, se eu chegar com uma ciência do que eu estou sentindo, das minhas dores reais, com certeza o terapeuta ou o médico que for me atender, ele também vai ter mais paciência. A paciência vai ser do profissional, desde que eu assuma a ciência daquilo que eu tenho. Porque se uma pessoa chega para nós e se entrega no sentido, na minha profissão, né? Ah, eu quero que você faça um milagre, Cris. Daqui 3 meses eu vou casar minha filha, eu preciso emagrecer. Não tem milagre. Só tem, eu costumo brincar, só tem um milagre. O milagre é se ela se posicionar, tomar ciência, que vai ter que comer menos, que vai ter que fazer exercício, né? Então, se a pessoa vem ciente do que ela precisa fazer, ok, vai ser maravilhoso, né? E eu acredito que numa doença ou num problema junto a um médico também. Se a gente chega no médico e fala as verdades, se a gente é real, a gente tem mais chance de ser melhor atendida e o médico tem, inclusive, mais paciência conosco. Porque, às vezes, a gente chega e conta uma parte. Depois, começa, no meio do caminho, a gente conta a outra parte. Então, não. Vamos tomar ciência de nós mesmos, das nossas possibilidades e das nossas dificuldades e vamos buscar ajuda. Tá bom? É assim que eu acredito que a medicina integrativa venha a somar sensivelmente na vida de todos nós. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nesse evento, que eu acredito que a mudança, né, de paradigma
como até foi falado aqui, né, que de repente nós não vamos mais ter médicos, não vamos mais ter advogados, depende de uma postura nossa, né? De ser verdadeiro, de saber que a cura está dentro de nós. Eu acredito com toda a força do meu coração que nós temos a capacidade de nos curar. Isso é intrínseco na gente. Se a gente olhar, se a gente ouvir com cuidado, é possível, né? E é necessário que essa crença esteja muito internalizada em nós, que a gente se disponha, né, a vir para seminários como esses, que a gente se disponha a estudar, porque hoje a quantidade de artigos científicos que existem é muito grande. Então, isso tudo dá um embasamento para nós, para enfrentarmos as dificuldades aí de fora, que às vezes as pessoas falam, mas você vai para isso? Como assim? Não acredito. Mas isso é real. Mas para ser real, é preciso que a gente faça uma introjecção dessa verdade, né? A cura está em nós. Isso é real, gente. Tá? Fica o recado. Bom, vamos lá. Essa figura aqui é para trazer para vocês um olhar assim, ó. A vida tem uma roda, né? A gente nasce, a gente vive emoções positivas, a gente tem muita alegria, a gente vive um relacionamento de amor com os filhos, com o marido, com o namorado, a gente faz exercício, a gente trabalha e a vida vai indo, né? E dentro dessa roda, normalmente no dia a dia, nós temos uma série de situações onde a gente fica com raiva, a gente fica entristecido, né? Outras vezes a gente fica muito alegre e às vezes a alegria da gente até atrapalha, porque a gente passa um pouco da conta. Enfim, todo mundo aqui está na roda da vida. E dentro dessa proposta da medicina integrativa, que eu acredito que é possível que a gente, estando na roda da vida, a gente se permita enxergar um pouco mais, ouvir um pouco mais, ou seja, estar mais presente, ter uma atenção plena nessa roda da vida nossa. Se a gente conseguir ter uma atenção, ter um cuidado, tudo que a gente tem que passar, né, as emoções boas, as emoções ruins, embora elas nem depois que a gente passa, a gente tenha a plena certeza de que às vezes não foi tão ruim assim, ou mesmo uma coisa muito boa, depois ela pode trazer uma outra sensação, estando mais consciente, ela tem chance de rodar numa frequência um pouco menor. E aí, quando a gente se dá conta de que existe uma música clássica e que a gente pode ouvir, que o tempo pode sobrar para coisas boas, que eu posso dar uma espreguiçada, que eu posso dormir, isso vai acontecer à medida que a gente estiver mais em contato com a gente, rodando um pouco mais lento do que essa rotina louca que às vezes a gente começa de manhã e a hora que a gente vai dormir a gente tomba, né? Às vezes a gente nem dorme, a gente já não está nem cansado, pá, e apaga, né? Então, para isso, a minha proposta aqui hoje é que a gente conheça, que a gente perceba e que a gente se permita, tá? Então, nós vamos conhecer aqui, ou reconhecer, ou reviver com vocês um pouco das emoções e vou pincelar um pouco sobre a atividade física, que é realmente a minha praia, embora com certeza aqui eu vou cair um pouquinho no lugar comum, que todo mundo sabe que não existe melhor remédio do que a atividade física. Para tudo nessa vida hoje. Né? Se a gente está deprimida, alguém vai falar, vai caminhar na praia, né? Se a gente está com açúcar alto, você deve fazer exercício físico. Então, eu vou dar alguns toques, além desse lugar comum que todos nós já estamos sabendo, e se nós colocarmos esse remédio na nossa farmácia, nós teremos uma vida muito mais longa, mesmo que nós tenhamos algumas comorbidades, ou que a gente tenha alguns problemas, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos conhecer um pouco, primeiro, das emoções. Bom, em estudos, a gente já existem 7 emoções que são básicas, né? Todos nós temos as mesmas reações diante das emoções. Assim, todo mundo tem uma reação instantânea igual, que é as nossas feições mudam, e por isso, muitas vezes, a gente interpreta
às vezes bem e às vezes mal, quando a gente está num diálogo com o outro, a gente, né, apresenta uma situação e a pessoa faz uma feição e a gente já faz um julgamento em cima da feição que ela está fazendo, né? Então, assim, às vezes a pessoa nem gostaria, mas é um instinto da gente, a resposta é instintiva. Então, assim, a gente dá 20 segundos, como o professor Fernando falou pela manhã, numa relação assim, onde a gente está conversando, uma coisa que envolve a emoção, dê também uns 20 segundos para a pessoa, às vezes, recuperar. Porque, às vezes, ela, por exemplo, tem um sentimento que ela gostaria que você nem se desse conta, mas é tão instantânea essa resposta emocional nossa, gente, que não dá para escondê-la, né? E agora, o melhor ainda, porque a gente só pode cuidar da gente, das emoções, como eu vou colocar aqui, as emoções, quando a gente sentir essas reações da nossa fisionomia, a gente deve ser o mais verdadeiro possível. Se eu estou com raiva, é melhor que eu dê uma respirada de 20 segundos e responda, olha, eu fiquei chateado, estou com raiva, para que as coisas se resolvam naquele momento, para que a gente não vá para casa, vai remoer aquela situação, para a gente resolver as coisas, né? Administrar as situações, tá bom? Então, o primeiro sentimento é da alegria. Quando a gente tem uma notícia alegre, a gente sempre faz uma cara muito boa, com certeza, né? E aí a gente tem os batimentos, nossos batimentos cardíacos aumentam, tem algumas pessoas que entram em sudorese. Então, assim, o momento de alegria, a gente consegue se perceber, né? E fica até fácil da gente falar para o outro, ou expressar, né? Essa expressão é boa, né? Já a expressão de tristeza, ela é justamente ao contrário, né? O nosso rosto entra um outro semblante e a gente se sente o seguinte, a nossa energia cai sensivelmente, os nossos batimentos diminuem muito e dá um grande desânimo na gente. Então, assim, se alguém te entristecer, é melhor que naquele momento ali a gente dê conta de falar que ficou triste. Porque se a gente não fala, o desânimo que vem dentro da gente, ele é muito visível, por mais que a gente tente segurá-lo. Então, assim, seja extremamente honesto com os seus sentimentos. Isso vai só melhorar as relações. Tá bom? Surpresa, né? Às vezes a gente é pego de surpresa por um bom motivo e outras vezes a gente é pego de surpresa por um motivo não tão bom assim. Mas é mais ou menos essa carinha que a gente sempre faz, tá? Essa é a terceira emoção que é natural em todos nós. Nojo. Nojo. O nojo é uma emoção que ela é responsável pela a defesa do nosso organismo. Porque quando a gente está numa situação que a gente sente nojo, normalmente a gente tampa o nariz. Algumas pessoas que são mais sensíveis até têm vômitos, né? Por exemplo, você está num lugar que o cheiro não está muito agradável, ou se você experimenta uma comida que não está boa, né? Essa sensação, essa expressão, e o nosso organismo ele responde na hora. A raiva. A raiva também é impossível a gente não se expressar, né? Então, assim, é bem fechado o semblante, o nosso coração também acelera, a nossa energia e o nosso sangue tende a ir para o membro superior. Às vezes a gente até fala, ai, que vontade de dar um soco, né? É uma reação natural em todos nós, né? Então, assim, trabalhar a raiva no sentido de, naquele momento, esperar uns 20 segundos e expressar, olha, eu estou com raiva porque eu não pensei que fosse assim, as coisas, né, eu vim imaginando de outro jeito. Vamos achar uma solução juntos, né? É o melhor caminho. Embora não seja nada fácil a gente fazer isso, tá, gente? São passos muito pequenos e eu me sinto, assim, aprendendo. Estou dividindo um aprendizado, não que a gente consiga reconhecê-las e trazer elas para o momento presente. Mas só da gente ter certeza que não adianta a gente fingir, não, ela não percebeu que eu estava com raiva, não. O outro percebeu. E mais que isso, a gente tem que perceber que nós estamos com raiva, né? Então, assim, se alguém nos deixou chateado, a gente precisa colocar isso para dentro e viver isso, né? Não dá para a gente ir famoso debaixo do tapete, né? Porque senão, uma hora,
isso vem para a gente de alguma forma, né? O medo é a emoção que mais nos protege. Porque quando a gente sente medo, normalmente o sangue vai para os membros inferiores e a gente tem vontade de correr, né? De fugir, de sair daquela situação. Então, o medo é a emoção que nos impulsiona, que nos leva para frente, né? Porque em situações novas a gente tem medo. Mas se a gente respirar e perceber que é novo, que a gente pode errar, que, né, não tem nada pronto, né? Nós estamos todos juntos experimentando, a gente passa pelo medo de uma forma positiva. E em situações que às vezes também a gente se coloca, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no país, que às vezes a gente sai à noite, se coloca numa situação de risco, sozinho e tal, a gente sente medo. Esse medo é para nos proteger, no sentido, talvez fosse melhor a gente não ter saído, ter evitado, ter saído mais cedo, né? Então, o medo, sempre que a gente sente medo, a gente deve respirar muito nele e ver o que ele está querendo me mostrar, ou do lado bom ou do lado ruim. E o desprezo, que é a sétima emoção, que ela já foi, já veio dentro do estudo da psicologia mais recentemente, que ele foi definido, né? No sentido assim, desprezar é um sentimento muito ruim, muito ruim. Mesmo para quem está no papel de estar desprezando o outro, gera em nós umas sensações muito ruins, né? Costuma até, tem um texto que fala que o desprezo é uma pílula amarga de se mastigar, a gente tem que engolir, porque a gente sofre quando também a gente despreza, né? E quem está sendo desprezado, assim, a situação é muito terrível, muito terrível. Então, essa emoção é uma emoção mais assim, para a gente trabalhar muito e tentar dar oportunidade para nós e para o outro, antes de entrar numa vibração assim. Bom, essas emoções que a gente acabei de colocar para vocês, né? A gente tem algumas situações na vida que a gente vive, tem alguns momentos que a gente vive, algumas mais felizes, outras menos felizes. Elas têm intensidades, têm frequência. E todo mundo aqui, se a gente parar um pouquinho e falar, gente, vamos buscar nas nossas memórias, né, algum sentimento, alguma dessas emoções que tem uma memória afetiva muito grande, acho que todo mundo vai ter alguma para contar para nós. Eu até vou propor um exercício, que nós vamos assim trabalhar um pouco da atividade física e um pouco das emoções, né? Onde nós vamos buscar perceber que nós temos dados autobiográficos emocionais desde a nossa infância. Todo mundo tem, algumas conhecem mais, alguns conhecem menos, mas nós temos esses dados bibliográficos. Muitas vezes as nossas respostas, mesmo agora na vida adulta, diante de algumas situações, a gente tem umas respostas emocionais que depois a gente vai para casa e fala, meu Deus, mas por que eu não pensei um pouco melhor? Por que eu não respondi? E se a gente olhar um pouco para dentro, a gente vai perceber que tem alguma coisa na nossa história que aquela mesma emoção, eu tinha uma resposta, né, na infância ou na adolescência. Eu tinha uma razão na minha vida, no momento que eu passei, para agir daquela forma. E, às vezes, no momento mais difícil da vida, ou, às vezes, no trabalho, no estresse, eu, às vezes, respondo não com aquele momento presente. Eu respondo com uma memória emocional que está dentro de mim, né? Então, a gente tem que trabalhar bastante essa audição que eu falei do início, interna, para saber que as emoções, a gente precisa ter esses dados biográficos bem esclarecidos, né? Buscar esse autoconhecimento devagar, mas ir buscando, para que a gente tenha no nosso dia a dia, no momento presente, respostas emocionais mais positivas, né? Mais assertivas, certo? Então, vamos lá. Eu vou propor... Acho que você tem que passar mais um.
eu vou propor de novo que todo mundo se coloque sentado com a coluna ereta, né? Que essa coluna, gente, que é a base da nossa estrutura física, né? Vamos falar um pouco de atividade física. Que sempre que a gente puder, que a gente esteja com a coluna ereta, com a mente quieta e o coração tranquilo, né? Que essa música, né, que a gente conhece, esteja presente no nosso dia a dia, inclusive na hora que a gente estiver trabalhando, ou que a gente estiver no celular ou no computador, que a gente mantenha esse eixo o mais assim ereto possível. E também porque se a gente mantém esse centro da coluna nossa ereta, quando a gente vai se posicionar na vida, a gente está sempre com o peito mais aberto, a gente está de frente da vida, e isso dá mais coragem para nós. E isso também, quando alguém nos vê, as pessoas que têm uma postura um pouco mais ereta, a gente tem uma sensação de que ela está bem, né? Então, assim, a gente passa uma boa impressão, né? A gente causa uma boa impressão. E quando a gente se olha no espelho, quando a gente chega em casa e que a gente conseguiu rodar com essa coluna ereta um dia todo, a gente acha bem legal também. E às vezes a gente chega em casa tão caída, e a gente olha e fala, nossa, mas será que sou eu, né? Então, assim, atentar para essa coluna ereta, para o coração tranquilo, para a mente tranquila e o coração também, tá bom? Então, eu vou colocar uma música e vou pedir a vocês que pensem numa emoção dessas 7 emoções que nós conversamos, aqui que eu explanei, que vocês escolham uma emoção e busquem nessa emoção algum dado autobiográfico de vocês, alguma emoção que vai respirar e vai chegar, que vocês se veem hoje, às vezes, tendo algumas reações no momento presente, com aquela resposta autobiográfica que a gente tem lá, tá bom? Vamos lá. Eu vou pedir para que vocês respirem bem profundamente, que solte o peso dos ombros, que solte o peso do pescoço, que vá ouvindo a música e vá entrando em contato com o que de mais bonito e mais interno tem dentro desses dados autobiográficos de vocês. Quando a gente inspirar, a gente vai jogar o oxigênio lá no abdômen. E quando a gente expirar, nós vamos trazer o abdômen todo para dentro. E a gente vai buscar puxar toda a musculatura do assoalho pélvico para cima. Trazer tudo para cima. Que essa musculatura é responsável por segurar todos os nossos órgãos. Ela é muito importante. Então, vamos trabalhar inspirando, enchendo o abdômen, deixando ele bem redondinho. E quando a gente for expirar, a gente vai deixar a barriga lá, o umbigo lá na coluna e lembrar que nós temos uma musculatura pélvica que é responsável pela nossa posição dos nossos órgãos, de todos os órgãos. Então é muito importante que a gente estimule ela sempre, sempre que a gente puder.
E agora todo mundo vai no mais profundo da sua audição interna emocional. E vamos respirar cada um a sua forma mais confortável. Agora eu vou pedir para vocês irem voltando devagarinho, respirando. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar? Podemos continuar. Vamos lá. Bom, agora eu vou deixar só um recadinho a respeito da prática dos exercícios físicos, né? Eu acho muito importante, diante de hoje, que tem tanta escolha, né? Cada um pode fazer a escolha daquilo que acha mais confortável, daquilo que lhe agrada mais, mas a gente deve ter bastante cuidado no sentido de trabalhar a questão respiratória, de buscar um autoconhecimento muscular, no sentido de trabalhar bem posicionado, a cabeça bem posicionada, a estrutura muscular, procurar, né, assim, não forçar, né, exercícios, um trabalho de atividade física onde a gente saia com muita dor, tem alguma coisa que não ficou boa, né? Ou a gente exagerou, ou a gente não se posicionou de uma forma correta, né? Então, assim, e não é fácil praticar, né? Assim, meu Deus, tenho que ir. Então, comece com uma coisa prazerosa, comece devagar, dê pequenos passos. Todo dia pode ser segunda-feira para os exercícios físicos, porque a gente às vezes fala, vou começar segunda-feira que vem. Então, sempre cabe começar, todo dia é bem válido, tá bom? E que as escolhas sejam, assim, capazes de realmente se tornar o nosso remédio, né? A nossa melhor pílula são os exercícios físicos, né? E além do exercício físico, uma outra coisa muito importante do autocuidado é a questão do sono. Dormir é fundamental. Porque quando a gente dorme, a gente tem uma reposição das nossas células, né? E a gente tem uma liberação de melatonina no nosso organismo. Então, assim, como o Fernando até falou de manhã também, se tem sono, permita-se dormir, né? Às vezes a pessoa, mas eu preciso fazer isso, eu preciso ler, eu preciso ir no cinema. Não, se o sono chegar, permita-se dormir, porque o sono também funciona como um grande reparador do nosso organismo, tá bom? E para fechar, o que eu acho mais importante a gente falar é a gente ter essa percepção, né? Você não tem uma alma. Você é uma alma. Você tem um corpo, né? Então, quando a gente traz junto as emoções e o exercício físico, que são duas vertentes muito importantes no nosso autocuidado, a gente tem que ter, assim, bem profundamente dentro de nós, que nós somos uma alma, né? Então, assim, precisamos fazer exercícios, precisamos cuidar do físico, mas essa alma está muito relacionada com a forma como a gente lida com essas emoções que nós trouxemos aqui, né? Então, assim, tenha em mente no autocuidado, no trabalho, que é importante a gente se perceber como uma alma, né? Mais do que esse corpo físico, mais do que essas emoções nas nossas relações, nós somos uma alma. Nós temos um propósito de vida. E buscá-lo, é isso que vai nos deixar mais felizes, mais atentos e, com certeza, aquela felicidade genuína que a gente procura, que é um pilar também da nossa busca, ela vem com uma naturalidade muito grande. Assim eu acredito, tá? Muitíssimo obrigada a vocês.
eu agora vou propor a vocês um brinde à nossa saúde física e mental, porque nada mais importante do que a gente ter saúde, né? Muitas vezes a gente só se dá conta de como a saúde é importante quando a gente está no momento da doença ou de um desconforto. Então, assim, agradecer, ter muita gratidão à nossa saúde é bem importante. É o melhor que a gente tem, tá bom? Então, as meninas trouxeram aí para a gente brindar e cada uma escolher uma palavrinha lá dentro das emoções para brindar esse momento tão maravilhoso que a gente está vivendo aqui, tá bom?